A paz do Senhor, povo de Deus. Manara passar aqui para deixar um pouco da palavra do Senhor para a nossa meditação. Se encontra aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 35. Mas onde vamos frisar é na parte B desse versículo, que diz assim: o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Palavra do Senhor nesta manhã, a qual eu irei transmitir aqui para vocês, sobre uma passagem bem conhecida sobre o rei Saul, mas a qual o Senhor colocou no meu coração, aqui entrar nesta live ao vivo, e para deixar para a nossa meditação, que o que Deus também escolhe, Deus também rejeita. É uma palavra dura, mas é Bíblia. O rei Saul foi escolhido por Deus. E no capítulo 10 de 1 Samuel, no capítulo 10 vai dizer que o próprio Deus mandou o profeta Samuel ungir Saul como rei. Por conta da desobediência do que Deus mandou, do que Deus falou, das palavras que Deus enviou através do profeta, depois dele rei, ele mandou aquele povo ser destruído, não poupar nem os animais. Isso lhe custou muito caro, o preço da desobediência. É isso que tem acontecido no meio do nosso povo. Povo de Deus. Desobediência. Porque se acha que Deus me escolheu e não quer obedecer à palavra de Deus. Não quer obedecer aquelas palavras que Deus usou através do profeta, do sacerdote. Deus mandou através do profeta Samuel para que Saul destruísse todo aquele povo. E naquele tempo, Deus disse: não poupe nem os animais, até as crianças. O que me chama a atenção foi porque ele desobedeceu aquilo que o Senhor tinha ordenado através do seu profeta Samuel. E hoje tem acontecido no meio de nós pessoas que se acham, porque Deus me escolheu e querem fazer as coisas do seu jeito. Deus fala, Deus usa profeta ainda na terra, Deus usa seus líderes na terra, Deus usa os sacerdotes na terra, porque a palavra diz que naquele tempo Deus usava os teus profetas, ali representava o próprio Deus. Mas Saul era escolhido, foi ungido, mas a palavra de Deus também vai dizer, por conta da desobediência dele, Deus o rejeitou. Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de ter levantado ele como rei. Aí está o preço da desobediência. Desobediência custa caro. Até rejeição de Deus. Você está entendendo aí? O que custa a desobediência? A desobediência à palavra de Deus custa a rejeição. Está aqui a Bíblia. Ela é bem clara. Você quer acompanhar? Está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 35, a parte B, que diz: o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. É por conta que hoje não é só o que nós temos visto
no meio do povo de Deus. Deus rejeitando muitos líderes. Deus tem rejeitado muitos líderes por conta da desobediência. Deus levantou os profetas, sacerdotes, líderes de igreja, líderes pastores. E Deus tem usado a boca deles para falar. E muitos têm desobedecido. E a desobediência tem resultado. Está aqui. Deus se arrependeu. É uma palavra dura, mas Deus se arrepende, viu? Quando você não faz a vontade de Deus, aquilo que Deus manda, Deus pode até rejeitar nós. Pode até se arrepender de ter nos escolhido. Está aqui o preço da desobediência. Que nessa manhã nós podemos ficar mais atentos ao que Deus quer falar com nós. O que Deus tem falado com nós. Porque o preço da desobediência também nos causa rejeição de Deus. A necessidade de obedecer à voz de Deus. Não porque eu sou de Deus, Deus me ungiu, eu sou isso, eu sou aquilo. Ei, se você não obedecer às palavras de Deus, a Bíblia diz que até se arrepender de ter escolhido, Deus se arrepende. Sabia? Deus também rejeita se você não se desobedecer à palavra dele. Eu não estou falando aqui nada de mim, é o que está na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, acompanhe a sua Bíblia. Versículo 35, parte B. E se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel, por conta da desobediência. Ele desobedeceu a ordem do Senhor através do seu profeta. Deus mandou o rei destruir todo aquele povo, e ele poupou a vida do rei. Pai do Senhor, por Deus, vocês que estão aí na live, Deus abençoe cada um de vocês. Aquele povo ali no deserto, Deus fez uma promessa àquele povo, a terra prometida. E aquele povo ali, durante aquele percurso, ia ser 40 dias. Eles passaram 40 anos. Por conta de quê? Desobediência, murmuração. Você que vive murmurando, reclamando da vida, reclamando disso, daquilo outro. Agradeça a Deus por estar respirando hoje, nessa manhã. Agradeça a Deus por não estar no hospital. Agradeça a Deus por você ter 2 pernas, 2 braços para andar, para se movimentar. Deus não se agrada daquele que murmura. Aquele povo ali começou a murmurar, começou a desejar voltar lá para o Egito. Não faltava água, não faltava pão, não faltava carne. Os chinelos não se acabavam, a roupa também não se acabava. E aquele povo reclamando, desobedecendo a Deus. Só faltava matar Moisés. A desobediência daquele povo, eles não chegaram à terra prometida. A desobediência é a palavra de Deus. O que Deus ordena a nós custa muito caro. E isso tem feito muitos escolhidos Deus rejeitar por conta da desobediência. A desobediência causa muito destruição. Aquele povo poderia ter chegado ali em 40 dias. Mas por conta de muita desobediência, eles não chegaram lá. O rei Saul
Deus ordenou ao profeta Samuel que destruísse tudo. Ele poupou até a vida do rei. Depois ele foi chorar o leite derramado. Depois ele foi chorar o leite derramado, queria matar o outro que Deus tinha levantado, que foi Davi. Ei, não se preocupe. Não se preocupe. Aquele que o mundo não está vendo como escolhido, Deus vai levantar como escolhido. Porque Saul, aparentemente, ele foi escolhido pelos homens e por Deus. Por quê? Pelos homens. Porque aquele povo queria ter um rei. Porque ele dizia, as nações têm reis. Nós queremos também um rei. Nós queremos também ter um rei à frente da gente. Aí Deus foi lá e escolheu Saul. Aí Saul desobedeceu, não fez o que Deus ordenou, que Deus mandou. Aí levantou quem? Davi. Davi estava bem escondidinho, lá apacentando as ovelhas. Quando o profeta Samuel chegou lá na casa de Jessé para ungir o rei, Jessé trouxe os filhos dele tudinho, trouxe os 7, que ficou só o outro lá, que foi Davi, apacentando as ovelhas. E eu digo nessa manhã para você, o pai não apresentou quem era para apresentar, mas Jesus vai apresentar. Porque por mais que seu pai, seus irmãos, sua mãe não lhe apresente, mas Jesus é quem vai lhe apresentar. Você pode estar lá escondido, apacentando a ovelha, mas tem alguém lhe vendo lá, que é Deus. Você não pode estar sendo visto agora pelo homem, mas por Deus, Deus está lhe vendo você lá cuidando. Você cuidando do conjunto, você cuidando da obra do Senhor, você cuidando, sim, diz lá a igreja do Senhor, você está cuidando. O que você está fazendo aí, que para o homem não está vendo, Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. Por mais que o homem não esteja vendo, mas Deus está vendo o que você está fazendo. Deus está vendo você matando leão, para não comer as ovelhas. Deus está vendo você matando urso, para não comer ovelha. Quantos leões você não já tem matado e urso aí, por causa da ovelha? Pois Deus está vendo. Não se preocupe não, quem vai te apresentar é Deus. Porque ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Ninguém irá comer nesse banquete enquanto você não chegar. Porque Deus para tudo. Deus para tudo para lhe apresentar. Por mais que esteja uma festa preparada, um banquete, Deus para tudo. Ninguém dá mais nenhum passo enquanto você não chegar e Deus não lhe apresentar. Não se preocupe, quem vai lhe apresentar é Deus, é homem não. Homem aqui na terra não tem poder, a não ser que vem do alto. E quando Deus mandou o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé, aparentemente veio os 7 filhos. Tudo bonito, tudo forte. E ele perguntou, ainda tem mais um? Aí o pai dele disse, tem. Tá apacentando as ovelhas. Após ele disse, para tudo aí. Ninguém come, ninguém faz mais nada, enquanto ele não chegar. Enquanto você não chegar, não vai acontecer nada. Enquanto você não chegar, não haverá banquete. O banquete só vai acontecer depois que você for ungido. O banquete só aconteceu depois que Davi chegou e foi ungida. Aí todos foram banquetear, todos foram comer. Mas enquanto Davi não chegou, não foi ungido, ninguém comeu. Ninguém sentou à mesa para comer. Não se preocupe. Mas para isso,
A Bíblia também nos diz que Davi era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque aí eu fui procurar saber por que Davi era segundo o coração de Deus. Porque Davi se arrependia. Davi, quando foi pego em adultério com a mulher do amigo dele, Davi, ele se arrependeu daquilo que ele fez, do pecado. Diferente de Saul. Saul, ele desobedeceu a Deus, não fez o que Deus mandou, né? E não se arrependeu, diferente de Davi. Quer ser parecido com Deus, ter o coração segundo de Deus? Então se arrependa. Se arrependa da desobediência. Lá no Salmo 51 vai falar aqui do Salmo de Davi. Que Davi é todo o tempo ali pedindo ao Senhor perdão e misericórdia. O Salmo do perdão de Davi. Eu digo que é o Salmo do perdão. Gosto muito de ler esse Salmo, Salmo 51. Depois você medite nesse Salmo. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque ela se renova toda manhã. Toda manhã ela se renova. Então, todos os dias nós temos que se arrepender. Se arrepender dos nossos atos, daquilo que Deus manda nós fazer e nós não obedecemos. Aí você fica pensando assim. Saul teve a oportunidade de se arrepender. Mas só que ele não se arrependeu. Ele fez aquilo consciente. Porque o profeta Samuel tinha falado com ele e tinha dito que mate todos aquele povo. Não deixe nada, nem os animais. E ele poupou, levou aquilo que lhe agradava. Matou as coisas, os animais, talvez doentes, talvez coxo, essas coisas assim. Os mais velhos. E poupou a vida dos animais mais novos. Os animais mais gordos, né? Porque ele viu ali o que os olhos dele agradou. Ei, nem tudo que é aquilo que os seus olhos tá parecendo que é bonito, que é bom para Deus não, viu? Nem tudo aquilo que você tá vendo com os seus olhos, que parece que é tudo bom, que é perfeito, que vai lhe fazer bem, é de Deus não, viu? Nem tudo aquilo que aos teus olhos parece bom, é bom para Deus não. Porque aparentemente Saul levou os animais melhor, mas para Deus não era, Deus mandou matar. E ele levou e isso causou um grande prejuízo. Grande prejuízo na vida dele. Deus o rejeitou. Por isso que temos que obedecer a voz de Deus. No capítulo 10 ele foi ungido. No capítulo 15, no final do versículo, no capítulo 15, nos últimos versículos, você vai ver que a palavra vai dizer que Deus se arrependeu. Imagina aí. Você vai no centro, compra uma coisa para você e você não gostou. Quando chega em casa você não gostou mais. Eu me arrependi de ter comprado isso. Você não fica com o coração amargurado? Uma coisa ruim dentro de você? Imagina aí. Como foi que Deus sentiu que ele se arrependeu de ter levantado ele como rei? É isso que tem acontecido no meio de nós, do povo de Deus. O povo tem se achado, desobedecendo a Deus de todo jeito aí, fazendo o que quer, que os olhos aparentemente é bom. É bom para a carne. É bom para a vontade do nosso ego, para a nossa vontade. Mas para a vontade de Deus é desobediência. E isso tem um prejuízo muito grande, gente. É a rejeição. É a pessoa se arrepender de algo.
Se arrepender, você sinta agora aí do seu coração. Do jeito que eu disse agora. Você comprou algo e se arrependeu de ter comprado. Você quer fazer o quê? Desfazer daquilo. Você desfaz, você dá, você joga. Quando você tem algo que você comprou que se arrependeu. Esse sentimento aí, você imagina esse sentimento de arrependimento? O sentimento de arrependimento é muito angustiante. Pois foi isso que Deus... A Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter havido constituído Saul como rei. Tem muitos reis por aí, com rei na barriga, que é assim que diz, né? Se achando, desobedecendo a palavra de Deus, né? Desobedecendo aquilo que Deus ordenou e Deus mandou. Mas eu lhe digo nesta manhã, que o Deus que também unge, que levanta, também é o Deus que rejeita, que se arrepende. Por isso há um preço. Obedecer. Obedecer não é para qualquer um não, viu? Obedecer não é para qualquer um não. Mas quem quer intimidade, mas quem quer ser, aleluia, louvado seja teu nome. Quem quer continuar firme, quem quer chegar lá na glória, tem que obedecer. Obedecer aqui embaixo para chegar lá em cima. Se você não obedece aqui embaixo, como é que você vai obedecer lá? Se você não obedecer aqui na terra, como é que você vai obedecer lá? Porque Deus, a palavra de Deus vai dizer que Deus tem levantado profetas na terra, sacerdotes, pastores, líderes. Se você não está obedecendo àqueles que você está vendo aqui na terra, como você vai obedecer a Deus? E é Deus que levanta esse povo. É Deus que levanta esses homens. Isso é Bíblia. Nesse tempo aqui, a maior autoridade era os profetas, sacerdotes. E Deus, eles representavam Deus na terra. É tanto quando o sapato apertava, eles corriam para os profetas. Vamos atrás dos profetas. Quando é para vencer guerra, corria atrás dos profetas. O rei Acabe. O rei Acabe dizia ao profeta, se não me engano, era Miqueias. Não, ele só profetiza a mim, contra mim. Não profetiza a meu favor. Por quê? Porque na boca do profeta, Deus falava a verdade e ele queria escutar o que ele queria. Ele estava fazendo o quê? Desobedecendo a Deus. Casou-se com Jezabel, a mulher que levou deuses estranhos para dentro do reino, o povo de Israel. E ele queria que Deus falasse a favor dele ainda. Imagina aí. E hoje nós temos encontrado muitos profetas que falam o que o povo quer ouvir, mas não falam o que Deus manda. Por causa de reis que querem ter o rei na barriga. Eis que não querem obedecer a voz de Deus. Desobedece o que Deus manda para fazer a vontade dele. E o rei Acabe disse: não, tem um profeta aí que ele só profetiza contra mim. Contra mim não, era o que Deus está mandando dizer. Que ele fazia o que Jezabel mandava. Nas palavras bem portuguesas, era um manicaca. Fazia tudo que Jezabel mandava e não que Deus mandava. Aí ele queria que o profeta profetizasse o que ele queria. Diferente de Saul e Samuel. Samuel falou que Deus mandou e ele desobedeceu. A importância de obedecer. Há um preço a pagar, tudo há um preço.
Aí você imagina aqui comigo, o nosso Jesus pagou um preço alto por mim e por você. O profeta Samuel, ele ficou amargurado por conta da rejeição que Deus teve com Saul. Aí lá na frente o Senhor vai dizer, sabe o quê? Até quando, Saul, tu vai ter pena? Até quando, Samuel, tu vai ter pena de Saul? Deus falou com Samuel e disse, porque o profeta Samuel ficou com pena dele, né? E Deus falou, até quando, se eu já o rejeitei? Se Deus já tinha rejeitado ele, o profeta Samuel ficou com pena dele. Mas Deus já tinha o rejeitado por conta da desobediência. Talvez você está nesta hora imaginando, Senhor, eu não quero ser rejeitado pelo Senhor. Eu não quero que o Senhor se arrependa de ter me escolhido, Senhor. Eu quero dar o melhor, eu quero obedecer a tua voz. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Que nessa manhã você possa refletir, que nós possamos refletir o que Deus quer que nós façamos, que nós obedeça a palavra dele. Aonde o Senhor tem batido na tecla e eu e você não tá atento. Que nessa manhã nós possamos despertar para aquilo que Deus tem mandado, que Deus tem falado, que Deus tem proclamado esses dias, para nós obedecer a voz dele. Para que lá na frente nós não venhamos se surpreender, que Deus venha se arrepender de ter nos escolhido. Porque Deus escolhe, mas também Ele rejeita, se nós não obedecer a voz dele. E nessa manhã você pare, pense um pouquinho. Senhor, onde é que eu não estou te obedecendo? Pai, me mostra onde eu não estou te obedecendo para que eu não venha ser rejeitado por ti. Pai, abra minha mente. Espírito Santo, me mostra onde eu não estou te obedecendo, Pai. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, nesta hora, está falando com você. Está lhe dizendo aonde é que ele tem falado, mandando você obedecer a voz dele e você não está obedecendo. Que você bota essa palavra no seu coração. Porque o que Deus escolhe também, ele se arrepende de ter escolhido. Por conta da desobediência. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o que importa sacrifício, se você não tiver obediência, sacrifício de tolo. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem falado com você. Para que Deus não venha se arrepender de ter te escolhido. A desobediência à palavra de Deus é algo muito sério, irmão. É algo que destrói as nossas vidas por conta dos nossos atos. Não é por causa de Deus, não. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, a Bíblia diz. O mundo tem se enganado só pregando que Deus é amor, esquecendo que Deus também é justiça. Ele deixou o nosso manual, que é a palavra dele, aqui, ó. Ele deixou o manual de nossas vidas. Quer conhecer Jesus? Quer obedecer ao Senhor? Está aqui onde você e eu podemos nos espelhar. É na palavra de Deus. Lá em João capítulo 5, se não me engano, 39, vai dizer que esta palavra, a palavra de Deus, testifica a Jesus. Tudo você vai encontrar aqui na palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer aquilo que Deus tem falado conosco. Mais uma vez eu lhe digo.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que tem falado com você esses dias. Obedeça a palavra nesta manhã, para esse dia. Obediência. Obedecer à voz de Deus. Amém? Foi um preço alto que o rei Saul pagou. Que foi Deus ter se arrependido de ter levantado ele como rei. De escolhido. Que Deus o escolheu, né? Ele foi escolhido. Lá no capítulo 10 vai dizer que Deus o escolheu. Tá aqui, ó. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça e o beijou e disse: não te ungiu, porventura, o Senhor como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Deus é fiel demais. Deus nos escolhe, mas também se não obedecermos também, Ele rejeita. Ele diz: eu me arrependo de ter levantado você, Saul, por conta que não obedeceu aquilo que eu mandei. Que nessa manhã nós possamos ficar com essa palavra e ficarmos refletindo que é melhor obedecer do que sacrificar. E aquele que Deus escolhe, ele também se arrepende de ter escolhido, se não obedecer. Aquele que Deus escolhe, também ele se arrepende de escolher, se não obedecer. Nessa manhã, Deus possa abençoar cada um de vocês, aqueles que estão aqui na live, Deus abençoe cada um de vocês, né? A paz do Senhor. E fique com essa mensagem: é melhor obedecer do que sacrificar. Foi um preço alto. Ele tinha todo um reinado pela frente, mas achou melhor desobedecer à voz de Deus. E houve um grande prejuízo na vida dele, que foi a rejeição. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E a paz do Senhor, povo de Deus. Amém.